Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. Estamos aqui nos estúdios do Curso em Vídeo do meu amigo, influencer e youtuber Gustavo Guanabara. E nesse podcast é o podcast que nos convida a mergulhar profundamente em nossas mentes. Não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais usando grandes frameworks de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde os seus mais longínquos tempos até o dia de hoje. Aqui na descrição desse episódio, você vai encontrar mais detalhes sobre o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Cláudio Nazajon, da Nazajon. Longínquos tempos, foi pesado. Eu tô me sentindo um velho aqui. Tudo bem. Obrigado por me chamar aqui, Mergulhão, pela oportunidade. Bem-vindo. E eu gosto sempre de começar esse programa falando sobre valores, né? Esses valores individuais, aquelas coisas que nos guiam e que a gente vai utilizando para tomar decisões ao longo da vida. Pode falar um pouquinho aí sobre quais são os seus principais valores? Cara, olha só, quando me perguntam valores ou me perguntam uma identidade, porque valores definem a identidade da pessoa de uma certa maneira, os meus e a minha se confundem muito com os da minha empresa. A minha empresa, eu montei a minha empresa quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 61, a empresa tem 42 anos de trabalho. Então, a gente acaba misturando uma coisa com a outra. Então, eu sempre digo que a gente herda um do outro, né? O primeiro valor que eu tenho na Nazajon e que eu conduzo a minha vida por ele é conduta lícita e ética. Isso é um negócio que eu aprendi dos meus pais, não é meu, né? Eu herdei, eu aprendi dessa maneira. Eu imagino que as pessoas que não seguem condutas lícitas e éticas também tenham aprendido dessa forma e acham que isso é assim que é, o mundo é assim. Então, né? Mas eu aprendi conduta lícita e ética e isso é uma coisa que eu venho levando tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional. Então, acho que isso é um valor que é inegociável. Inclusive, eu já perdi oportunidades na física e perdi muito dinheiro na jurídica por seguir por esse caminho. Tá? Mas é um caminho que eu acredito, que eu acho que, que pode fazer o bem para mim e para os que estão ao meu entorno. Outro valor que eu acredito é boa gente boa. Boa gente boa é um conceito. O conceito de boa gente no sentido de tecnicamente competente. Então, quero estar com pessoas que saibam o que estão fazendo, que sejam experts no que fazem, mas que também sejam gente boa, gente camarada, gente que é gostoso de trabalhar com. Eu já demiti muito funcionário que era muito produtivo, né? Vendedores que faturavam eles sozinhos metade do faturamento, porque não eram insuportáveis. Então, isso já e na física a mesma coisa. O cara pode ser muito bom, mas se ele for intragável, eu não quero contato. Então, é uma coisa, tem que ser um equilíbrio legal, né? Boa gente boa. O outro é foco em resultados. Muita gente, inclusive eu, em alguma parte da minha vida, toma decisões com base em achismos ou em disse-me disse. Ah, eu ouvi que o fulano... Agora com as fake news e com as redes sociais tomando conta, muita gente toma decisões erradas com base na percepção. E assim, tem estudos e mais estudos mostrando que as nossas percepções elas são falsas, não existe. Vou botar aqui, tem um livro só de ilusão de ótica que eu mostro aqui para você. Você vê que é ilusão, mas eu viro ele e você continua achando que é aquilo ali. Assim. Então, quando eu falo foco em resultados, vamos pegar dados reais, vamos pegar fatos incontestáveis para suprir, né, para informar as decisões. A outra é o zelo pela qualidade. Isso desde pequeno, sabe? O pai me falava, né? Você vai fazer, faz bem feito. Senão nem faz. Porque aí é melhor não fazer do que fazer mal feito, porque mexe com a tua reputação, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem, nem sempre é fácil fazer, mas um zelo pela qualidade, o cuidado pela qualidade, ela tem que estar sempre para você ter para você construir reputação, para você construir. E o outro é a excelência no atendimento, que é uma coisa que na física eu não atuo muito, porque eu até sou meio ogro às vezes, sou um pouco diplomático com as pessoas, mas na empresa é uma coisa que fez o diferencial da Nazajon. Hoje nós somos a empresa com o melhor NPS, que é um índice que mede qualidade no atendimento do nosso setor. Disparado, assim. Nosso NPS está em 75 contra 35, que é a média do setor. Ah, entendi. E esse da qualidade é muito bom, né? Eu tinha um lema
as pessoas até começaram a repetir, depois de eu repetir tantas vezes, né? Que era feito é melhor do que perfeito, mas não precisa ser mal feito, né? É É, isso, é exatamente por aí. Não precisa ser mal feito. exato. Esse aí, É. esse aí sempre me pega, me O chama mal atenção. feito é melhor não É fazer, melhor não né? fazer, É exato. isso. E Ele gera retrabalho, ele traz custos, ele mexe na imagem da marca, ele atrapalha a tua reputação, então tem que ser uhum. aceitável. Exato. Quando, lá no comecinho da minha empresa, né, quando a gente trabalhava com pequenos MVPs, né, e projetos de pequenas startups, bem lá no começo, e era engraçado porque a gente fazia, né, exatamente esses projetos iniciais, e um dos cuidados e dos carinhos que a gente tinha com a tecnologia que a gente fazia é que, assim, é um MVP, mas tudo que está aqui tem que estar funcionando, né? Então não pode ter, por exemplo, um link na tela que você clica e dá erro. É isso. Ou não tenha o link, ou se o link existir, ele É só, precisa ir até vê pelo nome, MVP vem de mínimo produto viável. Então tem que ser viável. Se não É. for viável, não adianta você ter um mínimo. Então tinha esse carinho, né, de tudo ter um fluxo completo, um fluxo que fosse até o final e que funcionasse, né, efetivamente vem desse carinho aí da qualidade, né. Com certeza não era perfeito, porque era um MVP, então não tinha tudo que eventualmente um software completo precisava fazer, mas tudo que estava ali estava planejado e desenhado e funcional, né, do início ao Bem fim, legal. mas é muito difícil manter essa visão. Olha só, não é muito difícil você manter essa visão. O difícil é fazer as outras pessoas terem a mesma visão que você com o Isso. mesmo compromisso. Exato. É, Fazer sair de que você é o e problema chegar do na. empresário. O problema do empresário, cara, porque todo mundo faz bem, ninguém quer fazer mal feito. O problema do empresário, de uma maneira geral, é que ele não sabe transmitir isso ou criar processos. Eu sempre digo, você não deve confiar nas pessoas, você tem que confiar nos processos. Tá? Porque se não fosse assim, banco não tinha 5 mil caixas espalhadas pelo Brasil. Eles não confiam no caixa. Ele confia no processo que faz com que o caixa não possa roubar dinheiro sem ser detectado, entendeu? É, o empresário, ele quer fazer com qualidade. O problema é que ele, de repente, contrata uma equipe de 10 pessoas e essas pessoas, às vezes, não estão nem aí com a qualidade. Por quê? Porque houve um problema de alinhamento de interesses. Porque o empresário, por exemplo, não está pagando prêmio para quem produz melhor, ou não está punindo quem produz mal, ou não, assim, não há um alinhamento, não há um compromisso por parte de quem executa. Isso é um problema que tem solução. E a solução é até razoavelmente simples, mas é isso, é saber passar esses valores adiante que faz de uma empresa ser bem-sucedida. Boa. E aí, então, entrando já um pouquinho nesse assunto, porque está correlacionado, né? Você é um otimista ou um pessimista? Conta aí sobre isso. Cara, olha só, eu meio que perdi a fé na humanidade. Você perdeu a fé na humanidade, mas me conta Eu por não quê. acredito nas pessoas. Eu acho que no mundo inteiro as pessoas são egoístas, são egocêntricas, não querem saber dos demais. Assim, tem exemplos e mais exemplos de falta de comprometimento, de falta de é, cuidado, de falta de empatia, no mundo inteiro. Eu sou muito viajado, eu viajo 2, 3 vezes por ano, e não é só aqui, mas aqui, como a gente vive, é mais. Então, Aqui eu, você diz Brasil. Ah, Brasil, Rio de Janeiro especificamente, que é um horror. Mas, mas eu sou otimista no sentido de que eu acho que ainda vale muito a pena viver e tentar nutrir boas relações. Eu só sou pessimista no sentido de que eu acho que é difícil obtê-las. Então, hoje, quando eu conheço alguém, a minha primeira impressão assim, eu tenho uma dificuldade de confiar, de achar que a outra pessoa vai seguir. E assim, novamente fazendo referência ao meu pai falava desde pequenininho, né? Ele falou assim, você tem que respeitar a tua palavra com a morte, mas você não acredita, não duvida mais. Que meu pai levou algumas rasteiras levou de, uns de canos aí. pessoas de que ele confiava. Então, assim, eu sempre cresci ouvindo isso, entendeu? A minha palavra tem que valer mais do que o papel. Mas quando o outro falar, eu não acredito. É mais ou Você- menos por aí. Então, não sei, eu sou pessimista e otimista ao mesmo tempo. Acho que estou mais para pessimista. Mas eu sou otimista no Entendi. sentido de que eu acho que o mundo está melhorando. Com Sim. todas as reclamações que a gente tem, eu acho que o mundo está melhorando. Nós estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor. Nós, seres humanos, né? O mundo como um todo. Ainda tem focos de pobreza? Tem. Entendeu? Mas se você olhar, por exemplo, tem muitas estatísticas e muitos estudos muito interessantes na página da ONU.
Então, quem quiser, ó, vai na página da ONU que você vai ver, tem um monte, tem inclusive, ó, quer ver uma? Longevidade. A longevidade, em 1900, no Brasil era tipo 40 anos, nos Estados Unidos era 60. Não sei os números, mas a diferença era estúpida. Ordens de grandeza. Era estúpida. E aí tava Brasil, abaixo de Brasil tava lá África e tal, e aí tem a Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, Europa, lá com a longevidade alta. Aí você vai vendo as curvas e elas vão, cara, convergindo ao ponto de que hoje a longevidade tem uma variação de 4, 5 anos. Aqui é 75, lá é 78, um negócio assim, entendeu? Mortes por AIDS, mesma coisa, foi convergindo, tirando a África, que por outras razões não entrou, não sei, todo mundo foi convergindo. Você vê as linhas dos diversos países convergindo ao longo do tempo. Uhum. Número de nascimentos por mulher. Por exemplo, no Brasil, quando eu era pequeno, era 4, 5 pessoas por família, no mínimo. Tinha família com 10, 15 pessoas. Nos Estados Unidos era 2. Aí você vai vendo, vai convergindo, vai entrando, porque a mulher vai entrando no mercado de trabalho, vai tendo. Então, assim, você vai vendo que o mundo todo tá melhorando e tá homogeneizando, tá ficando. Acho que num futuro que eu não vou ver, mas daqui a 100, 200 anos, a gente vai estar mais ou menos equilibrado aí. Então, na verdade, você diz que é pessimista por uma coisinha que tem nesse seu coração, mas eu tô vendo um monte de otimismo aí pelo tudo que você tá falando, né? Tem, por isso que eu te falo, é difícil responder, mas por aí. Exato. Já que você falou de Brasil, né, de coisas específicas, né, aqui do Brasil, né? Existe no Brasil também a grande nossa síndrome de vira-lata, né? Que não é generalizada, né? Vamos deixar claro aqui, não é generalizado, né? Mas, enfim, tem um monte de pessoas aí que continuam reclamando, né? E achando que o nosso país é ruim e que os outros países sempre têm coisas melhores do que nós. E o que você tem de visão sobre isso? É mito. Eu sei por experiência própria. O Brasil tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa boa. Recentemente eu passei por uma situação um pouco traumática. Minha esposa foi sequestrada, então, que sequestros relâmpagos, né? 4 homens armados entraram no carro, renderam ela, ficaram 2 horas passeando com ela, fazendo Pix, fazendo compras no cartão, caramba. Não fizeram nada com ela fisicamente, mas ficou a marca emocional, né? E aí, quando terminou esse incidente, eu falei, cara, vamos sair daqui, né? Não dá para ficar aqui. Eu já estava meio assim, eu tô há anos tô me sentindo inseguro no Rio de Janeiro. E aí você diz, vamos sair daqui para onde? Vamos para São Paulo? Tá? Sair da geladeira para ir pro forno, né? Aí, vamos pro Nordeste. O Nordeste tá pior que o Rio. É terra de ninguém lá. Aí onde você quiser ir? Aí vamos, Gramado. Eu sou fã de Gramado. Falei, vamos morar em Gramado. Pô, Gramado é uma gracinha, tá tudo certinho. Eu acho que essa cidade tem dono, porque ela vem passando pelas diversas gestões, mas não tem hospital, cara. Aí um amigo meu que comprou o meu fã-clube, né? Foi morar lá em Gramado, teve um ataque ao coração e não tinha hospital para atender ele lá, teve que ser levado de ambulância para Caxias do Sul, que fica 1h30 de distância. Então, falei, cara, eu não vou poder ficar no lugar onde não tem. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí eu comecei a fazer temporadas, né? Eu tô há alguns anos fazendo temporadas em outros países para ver como é que seria morar lá. E aí, muito recentemente, eu tive em Portugal, fiquei 1 mês e pouco em Portugal. Já tinha ficado 1 mês antes em Porto e não gostei. Achei que era muito provinciano, então não sei o que. Aí dessa vez fiquei em Lisboa. Não, tem que ficar em Lisboa, Lisboa é cosmopolita e tal, não sei o que. Cara, nós estamos 20 anos à frente deles em quase tudo. Só não estamos na frente deles em segurança. Em segurança não tem o que questionar. Lá você pode andar com o telefone celular na mão, olhando para ele, que nada acontece. E o trânsito é uma delícia lá, as pessoas são muito... Quais são as coisas que é quase tudo, então, que a gente... Cara, quase tudo, o resto todo, você vai pedir... Minha filha queria comprar um secador de cabelo fuderoso, um tal Dyson, $500 a porra do secador. E aí fomos na loja e só tinha 220, a Europa toda 220 volts, né? E aí tinha lá o negócio que ela queria, mas era 220. Eu falei, não, vamos procurar por 110, que aí traz para casa. Aí foi para lá, não achava. Aí entrei pela internet. Internet, mas aqui você compra Mercado Livre, no dia seguinte está aqui, né? Amazon, no dia seguinte está aqui. Aí você compra lá, tempo de espera 6 dias. Não teve nenhum e-commerce com entrega inferior a 6, 7 dias úteis. A gente comprou o Dyson 110 volts, aí me deram 5 dias úteis para chegar, chegou em 11 dias e veio 220.
Não deu certo, né? Não, todo mundo falava assim, não tem como aqui a gente tá. Então, isso em tudo. Olha, você vai no Burger King, que eu tinha lá, eu fiquei no Parque das Nações, que é uma área mais moderninha lá de Lisboa, e tem um shopping lá, Shopping Nações. E tem um Burger King lá. No Burger King, as pessoas parecem que não estavam a fim de trabalhar. A gente pediu um hambúrguer especial lá, que sem, sei lá, sem maionese, sem não sei o quê, veio errado. Aí na segunda vez veio errado, na terceira que eles acertaram. Gente que não está afim de trabalhar, você sente? Aí eu fui descobrir, você não pode demitir gente lá, só por justa causa. Entendeu? É um país socialista, e aí é como se você tivesse um monte de pessoas trabalhando. Por isso tem muita empresa pequena, você vê a família toda trabalhando lá. É o dono, a mãe, a mãe, o filho, o pai, a mãe, o filho, os tios, os primos, os sobrinhos, tá todo mundo trabalhando ali. Então, assim, é um país que. Depois eu tive na Espanha, a Espanha é 10 vezes melhor que Portugal, em termos de negócio, em termos de funcionamento. Mas também é muito agressivo o ambiente lá. Então, assim, o Brasil está muito bem com relação a muitos lugares. Eu diria para você que quem fala de custo Brasil, porque não conhece o custo Europa, por exemplo. E aí você vai para os Estados Unidos. Aí você, não, Estados Unidos é a terra da oportunidade. E, de fato, você paga menos imposto. Assim, aí quando você vai ver, você paga menos imposto na jurídica, na física, é 30%, irmão, que você tem que pagar. Então, assim, e lá tem as leis. Ai de você se você esquecer de falar um negócio. Lá eles acreditam muito em você, tudo que não tem esse negócio de cartório, firma reconhecida, né? Mas ai de você se você esconder alguma coisa, mentir alguma coisa. E é o poder das leis lá. Então, assim, cara, olha só, nunca morei na Suíça para ver como é que é, então não conheço todos os lugares do mundo, mas os lugares que eu conheço, tá pariu duro sair daqui. Aham. Eu conheci um suíço recentemente e ele falou: a Suíça tem muita coisa boa, mas tem muita coisa muito chata. Cara, a gente não pode cortar a grama no domingo porque o barulho incomoda o vizinho chama a polícia. Eu tenho um amigo que mudou de casa lá na Suíça porque ele não podia apertar a descarga depois das 10 da noite. Então, é isso aí. É isso. Aí complica, né? É. Bom, você falou do custo Brasil, quer comentar mais um pouquinho sobre isso? Questões tributárias, trabalhistas? Então, eu acho que é bobagem É, falar em custo Brasil. não, uma pergunta específica é importante, né? Somos realmente mais complexos do que os outros países ou também isso faz parte da síndrome do vira-lata? Eu não sei porque eu não conheço os outros países. Em termos de montar, eu não montei empresa em mais do que 2 países. Então, mas nós somos muito complexos. Mas nada que possa ser administrado. E quanto ao custo Brasil, nós temos uma estrutura tributária, Mergulhão, que é muito mais complexa do que poderia ser. E o problema é que ela está dividida nas 3 esferas de governo. Se ela tivesse unificada, seria muito mais fácil criar um IVA, por exemplo, um imposto único, como estão fazendo agora. Mas nós tem imposto estadual, federal, municipal, ninguém quer ceder do seu, né? Mas se você fizer uma composição, e é um caos tributário, o que, bem, dá trabalho para contador, entendeu? Para o empresário, não faz muita diferença, porque eu sei quanto eu estou pagando de imposto. Você está entendendo? Podia ser menos? Podia ser menos. Mas também não pode ser muito menos, que alguém tem que bancar estradas, hospitais, entendeu? A infraestrutura. Ah, mas tem muita corrupção. Tem, como tem em outros países também. A gente tem que lutar contra a corrupção, não contra a redução de impostos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns imóveis, e assim, é nítido que tem imóveis de alta classe que as pessoas não se preocupam em diminuir o condomínio. Elas se preocupam em manter o condomínio, a qualidade do condomínio. Tá bem? Felizmente eu moro num desses, então o condomínio está sempre aumentando, mas a qualidade do condomínio também. Então, assim, a gente tem um volume de serviços que não tem. E eu tenho outros, eu tenho alguns imóveis em condomínios em que são de baixa renda, mas é que o pessoal está muito preocupado em não aumentar o condomínio, então está sempre diminuindo, elegendo o síndico que diz que vai cortar, e vai cortar, e vai cortar, vai cortar. E o que era um imóvel que eu comprei com segurança 24 horas, porteiro 24 horas, né? Agora, praticamente, você tem que apertar o botão para entrar, não tem porteiro durante 6 horas, um negócio assim. Então, vai diminuindo a qualidade. No país é a mesma coisa. Se você diminuir muito a carga tributária e não aumentar proporcionalmente o PIB, você está diminuindo a qualidade do teu país. Para a gente ter um país de qualidade, com um bom atendimento médico, com bom... Assim, nós temos um SUS, cara, que é muito legal. Ele podia ser muito melhor.
O Canadá é um SUS de primeiro mundo. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a qualidade da medicina é muito boa, mas o preço é impagável, no Canadá você tem uma qualidade decente, não paga, porque é um SUS de primeiro mundo. Mas vou te dar um exemplo. Eu perdi meu pai com 80 anos por um câncer de pulmão. Quando foi diagnosticado, deram para ele tipo 6 meses de vida, já estava em estágio 4, já tinha. E ele então começou a tratar. E ele ia para São Paulo para tratar. Hoje já tem, no Rio de Janeiro, tem equipamentos à altura do que tinha, mas ele ia assim, se tratava no Einstein. Então ele marcava as consultas, uma semana depois ele estava no médico, marcava a radioterapia, a quimioterapia, estava ali. Então, e ele viveu 2 anos e meio com uma qualidade de vida assim que, cara, eu espero ir do jeito que ele foi. Ele foi em 15 dias, mas os 2 anos que ele viveu depois desse diagnóstico foram muito bem vividos. Minha tia, irmã dele, morava no Canadá, muito dinheiro, tinha apartamento em Miami, morava no Canadá, andava de Mercedes, assim, muito dinheiro. E no Canadá, primeiro mundo. Mesmo diagnóstico. Câncer, pulmão, estágio 4, etc e tal. Deram 6 meses de vida, ela morreu com 5. Qual é a diferença? É que lá ela marcava a consulta, era para 30 dias depois. Igualzinho o SUS. Marcava a consulta, vem daqui a 1 ou 2 meses, entendeu? Marcava radioterapia, era em tal lugar. E Então, no caso do seu pai, conseguiu meu ser pai, adiantado. então, assim, quem tem condição aqui para ter uma saúde, um plano de saúde, um atendimento de saúde decente, ele vai ser muito bem atendido. Agora, a gente tem estrutura no SUS. A minha filha é médica e ela atuou no SUS, em hospitais do SUS. A gente disse, pai, é sensacional. A gente fica com pena porque não pode atender todas as pessoas que chegam. Você não tem suficiente, mas o que tem é bom. E os médicos são bons. Então, nem me lembro qual era mais a pergunta, mas é isso aí. O Brasil não está tão ruim, entendeu? Não, Podia ser melhor, mas. era sobre o custo do Brasil mesmo. É. E vamos lá. Você tem questões aí com pessoas que realmente só veem. Ah, não, essa pergunta não era para você. Vamos para espiritual aqui. Bora. E você faz alguma coisa no âmbito espiritual? Você tem, por exemplo, pratica meditação? Tem alguma religião? Você acredita que essas coisas te ajudam de alguma forma? Vamos lá. Essas são perguntas que eu costumo fugir, porque a maioria das pessoas que eu conheço são muito pouco abertas a entender que outras pessoas podem querer a mesma coisa pensando diferente, né? Isso ficou muito Explica isso. visível na última eleição presidencial, onde você tinha um país dividido. Todas as pessoas que eu conheci, todas, tirando uma exceção que tinha de fato um interesse patrimonial envolvido, né? Tirando uma pessoa, todas as demais pessoas que eu conheci, elas queriam o melhor para o Brasil. Só que metade queria o melhor de um jeito, outra metade queria o melhor do outro. E, cara, eu vi amizades sendo desfeitas por causa disso. Acho que todo mundo viu, né? Então, com religião acontece mais ou menos a mesma coisa. Então, todo mundo quer, né, o bem, mas O bem e o se você não acreditar na mesma coisa que eu acredito, eu te cancelo. Então, mas eu vou aqui arriscando o cancelamento. Eu não acredito em Deus como um ser consciente, um extraterrestre que sabe mais do que nós e tem tudo onisciente, onipresente. Essa concepção eu não consigo ter, tá bem? Eu venho de uma criação judaica, então eu sou judeu por definição, mas não acredito em Deus como ele é definido normalmente, tá bem? Não acredito em dogmas, sempre fui muito contra dogmas e tal. Mas eu acredito que existem forças além do controle da gente. Então, vou engrenar já com uma outra pergunta que eu acho que você ia fazer. Eu sou um comedor compulsivo. Isso é uma doença. Tá? Você está falando de forma literal mesmo. Você se classifica Não assim. parece que eu tô magrinho, mas eu Aham. já tive 40 quilos a mais do que eu tenho agora. Tá, entendi. E eu sempre tive sobrepeso a minha vida inteira. Então, e eu não sabia por quê, mas eu não queria comer e eu comia. Eu chegava em casa com a maleta, né, na época eu usava uma maleta 007, abria a porta de casa, fechava a porta e com a maleta 007 na mão, eu ia para a geladeira para comer alguma coisa. Era uma coisa assim, cara, e eu sabia que tinha alguma coisa errada. É que nem quando eu fumava, fumei muitos anos e eu não queria fumar.
achava o cheiro ruim, eu sabia que aquilo estava me matando, eu não queria fumar, mas ia lá e fumava. Então eu decidia, não, agora eu parei, não fumo mais. Aí chegava meio-dia, eu passava. Cara, foi um sufoco parar de fumar. E aí eu descobri que eu sou compulsivo. Eu tenho uma doença. É que nem o alcoólico. O alcoólico, ele é compulsivo e não consegue parar. Então, e aí descobri uma seita, eu chamo de seita, que são os comedores compulsivos anônimos, que vem do AA, vem dos alcoólicos anônimos, usa o mesmo modelo, que é um modelo de abstinência. Abstinência completa, digamos assim. Então você não toma o primeiro gole e aí você nunca vai ficar bêbado, entendeu? No seu caso, você ia ficar em jejum infinito? Pois é, não é. Eu me abstenho de comer coisas que me que despertam a minha compulsão. Então, por exemplo, eu não como açúcar, eu não como farinha, entendeu? Mais ou menos por esse lado. Perdi 40 quilos e venho mantendo esse peso sadio há 4 anos. Funciona. Mas eu só descobri isso recentemente, né? Um pouco antes da pandemia. E o ponto aqui é que nessa trajetória a gente vai descobrindo que o problema não é físico, é mental. Não é físico, eu não sinto fome de comer as coisas. É mental, é a vontade de comer. Às vezes eu olho para o negócio e não estava. Acabei de almoçar e vejo aquilo e fica com vontade. Então a gente tem que ver o que dispara isso, quais são os disparadores dessa compulsão. E aí você tem os disparadores, né? E é tudo emocional, é tudo espiritual. E aí eu comecei a me espiritualizar muito mais. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, eu medito pelo menos 2 vezes por dia, de meditação mesmo, de parar, respira, pensa, não sei o quê. Eu tenho grupos de apoio que eu participo, em que a gente compartilha as nossas experiências. Então, não é uma coisa religiosa, mas é uma coisa que a gente entende que existe uma força além de mim que é capaz de me curar, de me segurar. E assim, como é que eu explico isso para as pessoas? Eu digo, olha, você acredita em Deus? Beleza, maravilha. Então você provavelmente vai achar que Deus colocou esse copo aqui na minha mão, tá bem? Eu não acredito em Deus, mas eu sei que esse copo caiu na minha mão. Aconteceu, veio a pandemia. Se a pandemia foi uma coisa gerada por um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, etc e tal, e que trouxe a pandemia para qualquer motivo que ele tenha, você pode acreditar nisso. Eu não acredito nisso, acho que a pandemia veio porque veio, aconteceu, né? Lei de Darwin, né? Houve uma. Mas o ponto comum que temos entre você e eu é que a pandemia aconteceu e a partir da pandemia nós aprendemos ou mudamos de uma determinada forma. Isso é comum, que a gente viveu a pandemia. Então, por exemplo, teletrabalho. O teletrabalho veio da pandemia. Pelo menos não veio da pandemia, né? Mas a popularização do teletrabalho, ou do Zoom, veio depois da pandemia. Antes não era nem uma fração do que é hoje. Então, assim, se foi Deus que trouxe, ou se aconteceu porque aconteceu, cada um pode acreditar no que quiser, mas aconteceu. Então, a partir daí, estamos juntos. De que aconteceu, vamos se adaptar a isso. Esse é mais ou menos o meu conceito de espiritualidade. Entendi, não, legal. Esses grupos que você falou, eles não têm a ver mais com essa questão da comida, né? É espiritual. Ou tem a relação com a comida? Eu participo de um grupo de alcoólicos anônimos. Eu nunca tive muito problema com bebida, né? Devo ter ficado bêbado umas 3 vezes na minha vida só. Mas é o mesmo conceito. Ele dispara uma adicção. O cara não quer beber e fica bêbado assim mesmo. Faz um monte de merda e depois se arrepende e aí fica com culpa e diz nunca mais vou beber e no dia seguinte tá bebendo outra vez. Então, é uma doença. E os AA conseguiram resolver essa doença. É impressionante. Como? Com grupos de apoio. Então eu participo de um grupo de AA, que é muito legal porque é em inglês, é em Boston. Que eu estudei em Boston 3 anos, então acabei criando uma afinidade com a galera lá. E aí descobri esse grupo, então todo dia de manhã eu participo de uma reunião de Zoom deles para treinar o inglês. Depois tem uma reunião em espanhol para treinar o espanhol, que é a seita, é a tal que eu me entreguei. E tem um grupo em português. Então, assim, eu participo desses grupos porque, cara, é a maneira de eu me manter saudável. Senão eu saio comendo sorvete, churrasco. Muito bom, maravilhoso. Não, adorei saber. Mas nunca ia imaginar que você ia falar que ia estar fazendo um encontro no grupo de Boston de alcoólicos anônimos. Eu tô. Sendo que nem beber você bebe direito. Porque eles não falam da bebida, assim como os compulsivos anônimos não falam de comida. Fala de espiritualidade, fala disso. Que você vê um negócio que atrapalha quando a gente fica com raiva de alguém. Sei lá, você olhou Aí você fica addicted ali. Você olhou atravessado pra mim, eu não gostei, então parei de falar contigo. Aquilo fica, cara. De repente você não tá nem aí. Então o que tem, cara? E mãe com filho, irmão com irmão, Nossa, ex-marido. amigos.
amigos, então, o cara não me chamou, então também não vou chamar mais, aí fica aquela mágoa vai crescendo, e aquilo é um disparador da adicção. É um disparador. Se você for bêbado, for alcoólico, vai disparar alcoolismo. Se for comedor, vai disparar fome. Se você for narcóticos, vai disparar a vontade de usar a droga. E aquilo fica. Então a gente aprende a lidar com aquilo. Então tem um passo, que é o passo 4, que é. Eu digo, qual foi a minha parte no que aconteceu? E eu me reporto a você. Eu digo, cara, mergulhão, não gostei que você me olhou atravessado. Queria só que você soubesse que eu fiquei magoado, entendeu? Mas eu entendo que você pode ter tido suas razões. Eu também devia ter falado isso pra você na hora, não falei. Então, assim, tá aqui. Queria te passar isso. Uhum. E aí você faz o download, Aí descarrega você aquilo da descarrega, cabeça. cara, você fica. Vou te dar um exemplo real. Eu não me orgulho disso, mas sou casado por terceira vez. Tenho minha terceira esposa, né? E o segundo casamento terminou muito mal. Muito mal. E a minha ex não fala comigo até hoje. Estamos falando de 20 anos já que eu separei dela. E quando eu comecei a fazer esse programa dos 12 passos, eu tinha que me livrar dessas mágoas, desses negócios. E assim, eu fiz muita coisa ruim com ela também, né? Não fui santo, né? Ela fez minha vida impossível, principalmente com as crianças, mas eu também revidei. Uhum. E aí eu queria pedir desculpas para ela, para as coisas que eu fiz errado. E é uma desculpa sem querer que a outra pessoa reconheça que ela também fez. Ela também fez muita M, né? Mas isso é problema dela. O meu problema é que o que eu fiz, eu não devia ter feito. E eu queria falar com ela. Então teve uma hora que eu mandei um e-mail para ela mandei um WhatsApp, né? Tipo assim, olha, eu queria falar contigo. Eu falei, então pode mandar um e-mail. Uhum. Que a gente falava por e-mail para tratar das coisas das crianças. Sim. Eu queria muito poder falar com você. Vamos fazer uma videoconferência. Eu estava morando em Buenos Aires nessa época, que a mãe tinha morrido e tal. E ela não quis encontrar comigo por vídeo, mas aceitou falar por telefone. Tá. Então eu liguei para ela. Aí liguei, tô participando de um processo assim, eu queria te dizer que eu tô super arrependido disso, daquilo, né? Que eu devia ter agido de outra maneira, mas eu só queria te dizer que eu lamento muito, eu sinto muito isso, e se tiver alguma forma de eu te compensar, né, de eu te reparar esse mal que eu te fiz, eu tô disposto a fazer. Pode falar. Aí, silêncio total. Sim, Silêncio sepulcral. Aí um ano depois um falei, elefante na sala. você tá aí? Ele tá, tudo bem. Te ouvi, entendeu? A gente não se fala há 20 anos, então te ouvi. O que você quer que eu faça? Não, se tiver alguma coisa pra te... Por enquanto não tem nada. Se tiver alguma coisa, eu te ligo. Aí desligou, foi um anticlímax total, mas ela desligou, nunca mais voltou a falar comigo depois daquilo. Mas assim, o que eu digo assim, eu passei o bastão. Sabe corrida de revezamento? O cara passa o bastão, agora já não tá mais contigo, você pode descansar? Uhum. É por aí, eu já posso relaxar, o bastão tá com ela. Então, o processo é todo assim, é tudo espiritualidade, é você ficar bem contigo mesmo, é sereno, é tranquilo, é não guardar mágoas. Então, hoje, quando tem alguma coisa que me incomoda, eu falo. Uma coisa que antes eu não fazia. Então, isso mudou a minha vida. Nesse processo desses grupos, você estudou provavelmente alguma coisa relacionada a CNV? O que é CNV? A comunicação não violenta. Não, eu Não. estudei comunicação não violenta, eu li um livro de comunicação não violenta. A minha irmã. Porque a comunicação não violenta é um nome péssimo para uma ferramenta potencialmente muito boa, né? É igual Extreme Programming. Ok. Você não é da época do Extreme Programming, né? Mas eu entrei na tecnologia com o Extreme Programming. Você passou por ele. Eu né? passei por ele. Você passou Ela por surgiu ele, né? e foi embora. E aí o Extreme Programming é parecido, né? É um nome péssimo para uma ferramenta que pode ser potencialmente muito boa. Né? Porque na CNV a gente fala, né, das necessidades, né? Então, você fala das suas necessidades, né? Você fala do contexto específico, né? Tentando isolar aquilo de julgamentos, né? Isso. E você tenta alinhar aquilo que você pretenderia para o futuro baseado naquilo que você... Por isso, nesses grupos de apoio, todos eles, tá? Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Fumadores Anônimos, o que tiver de anônimos aí, o conceito é sempre o mesmo. Você fala da tua experiência, sem julgar o outro. Sem julgar o outro. E esse é um espaço seguro. Porque como você está entre iguais, pessoas que são adictas igual a você, você se sente entendido. Então, às vezes, só o fato de você desabafar, saca, já libera um monte de coisa. Então, você fica uma pessoa melhor. Você passa a entender que o mundo não gira ao teu redor. Exato, exato.
E aí, falando então sobre coisas, né, que tem a ver com energia, eu acho que conecta um pouco com essa questão espiritual, né? Tem coisas que te drenam energia e tem coisas que te entregam energia, que deixam você assim positivo. Então, a gente volta àquela questão da fenomenalidade, né? O que me drena a energia é ver pessoas que são egoístas, egocêntricas, que não. Vou te dar um exemplo. O trânsito ainda não está muito administrado para mim, tá? Dirigir? Eu dirijo pouco, Aham. porque eu ainda tem disparadores no trânsito que me deixam, que me drenam energia. Então, hoje eu ando de carro blindado, então, por norma, eu tenho que deixar distância com o carro da frente, tá? Tá. Então, quando a gente está num engarrafamento e vem aqueles imbecis do lado, que não é um ou dois que pode estar precisando levar o filho para o hospital, é uma fila inteira, né, de gente precisando levar o filho para o hospital e vão entrando na tua frente. Eu ficava tão puto, cara, que eu cheguei eu cheguei a bater de propósito, inclusive, uma vez. O cara vinha na contramão e cara, eu freiei menos do que eu poderia e acabamos batendo. É, também não me orgulho disso. Se eu pudesse encontrar o nome do cara hoje, pediria desculpa. Mas assim, porque eu não julgo por que ele estava naquela contramão, sabe? Provavelmente era para não ter que andar meio. Eu moro numa casa, num condomínio, que na frente tem uma travessia para pedestres. E 100 metros à frente tem o retorno para automóveis. Você não tem noção da quantidade de motos que entram pela travessia de pedestres em vez de andar 100 metros. 100 metros. É um minuto, entendeu? Para não dar a volta. E assim, eu evito julgar, mas ainda não sou nenhum guru indiano. Então, quando eu posso, eu tô. Mas é isso, é no trânsito. O trânsito é um disparador para mim, é um drenador de energia. Então, quando eu fui para Portugal, por exemplo, o trânsito é uma delícia, cara. Sim, já dirigi lá. É um Cara, espetáculo. que gente, sabe, bem educada e dá passagem Não, e e mesmo na estrada, todo mundo tudo, andando na em direita. todo, cara, Aí você olha, quer fazer uma ultrapassagem, a esquerda tá livre para você fazer a é uma ultrapassagem. Nossa, delícia, é é um uma espetáculo. delícia. É o Realmente eu tenho que povo bem concordar. educado, cara, povo bem educado. E, Então é e- isso, mas isso me dá energia quando eu vejo isso acontecer. Gramado, você vai em Gramado, parece outro Brasil. Gramado é tudo com rotatória, não tem Tudo com sinal, rotatório e tem faixa de faixa de pedestre que os pedestre. carros respeitam. E o engraçado é que o mesmo sujeito que aqui não respeita a faixa de pedestre, lá respeita. Eu Eu não quando sei explicar isso. é o ambiente, cara, o ambiente faz o ladrão e o herói. E o foda é que quando você chega aqui e para na faixa de pedestre, o sujeito de trás ou bate em você ou começa a buzinar. E quando o senso comum não tem necessariamente uma resposta, como eu vou dizer, correta? Por exemplo, já dando aqui uma questão que é potencialmente canceladora, né? O carro elétrico não necessariamente é melhor do que o carro a combustão, né? Em termos de pegada de carbono, sobretudo no Brasil, né? Que tem uma energia, em sua maioria limpa, né? Mas em outros países também, principalmente pela questão do descarte da bateria, né? Que é um problema não solucionado ainda, né? No sentido de descarte em escala, né? E até a produção, né? De novas baterias. A gente teve uma semi-pseudo-crise de lítio recentemente, né? Parece que vai ser normalizado e em algum momento vai ser resolvido, mas o fato é que hoje não é resolvido, né? Mas existe o senso comum de que o elétrico seria obrigatoriamente melhor, né? E a gente sabe então que não necessariamente, né? Apesar de todos os movimentos mundiais a favor. E quando isso acontece nessas diversas áreas do mundo, viram Então, polêmica. com relação ao carro, eu não sou especialista nisso. Até onde eu sei, o carro a etanol é muito melhor em termos de pegada de carbono do que o carro elétrico. Até onde eu sei. Mas, como eu te falei, eu não sou expert nisso. É, mas eu posso te dizer que eu não acho que exista um negócio chamado senso comum. Acho, assim, existe a sabedoria das massas. Você pode Uhum. ter uma massa grande achando que alguma coisa é melhor, isso eu acredito e já experimentei. Mas o senso comum, no sentido de que é o que as pessoas, em geral, pensam, normalmente está errado. Normalmente está Não, errado. mas está errado porque não faz sentido ou está errado porque, na verdade, o senso comum não existe porque não existe. As pessoas estão pensando, na verdade, coisas diferentes, achando que estão pensando a mesma coisa. O que É, que você quis dizer? são as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Vou te dar um exemplo. Muita gente pensa que a água é tudo igual. A água é potável e está tranquilo. E não é.
Eu descobri, inclusive, recentemente, que até as águas minerais são diferentes no sentido de que, por exemplo, essa água que a gente está tomando, cristal. Então, cristal tem um pH de 6 e pouquinho, 5,56, uma coisa assim. Então, quando eu tomo essa água, o meu corpo e o teu tem que reagir para levar o pH para 7. Como é que ela faz isso? Ela pega minerais do corpo e mineraliza a água para levar porque o nosso pH é neutro dentro do corpo. Se você pega uma água alcalina, uma Minalba da vida, que já vem com 7 ponto algo, então é o contrário, você está dando insumos ao corpo para reter mais os minerais. Então, beleza, tá tranquilo. Fui falar isso para alguém e o cara falou: por outro lado, quando você pega uma água, qualquer água, em garrafa de plástico, você tá provado, tem estudos e mais estudos que mostram que você está comendo nanopartículas de plástico junto. Então, isso é pior do que você tomar uma água ácida de garrafa de vidro, por exemplo, ou pegar de um filtro. Então, assim, o senso comum ele evolui de acordo com o conhecimento. O que hoje é senso comum, por exemplo, de que a gente a gente deve tratar crianças de um jeito, né, protegê-las e tal. Antigamente, não faz muito tempo, 6, 7 gerações atrás, o senso comum era o contrário. Eu venho de uma família, o meu bisavô era casado com uma prima. Então, assim, e muita gente, se você olhar para quem vem da Grécia, da Turquia, que é de onde eu venho, né, aquela área do Mediterrâneo, era comum casamentos entre famílias. Na verdade, Portugal também, porque as pessoas viviam em aldeias, né? Então, não falando isso de forma pejorativa. Na verdade, não, é como era. Eram pequenas comunidades. Claro, e o senso comum daquela época era que é melhor casar com uma prima que é da mesma família, tem a mesma cultura, tem as mesmas, do que casar com um estranho. Hoje nós sabemos que isso geneticamente não é bem assim, geneticamente é o contrário, entendeu? Então, por isso que eu te digo, o senso comum não existe, porque ele varia de acordo com você. Não existe no sentido de que existe um senso comum, né? Existe no sentido de que existe um conhecimento que as pessoas compartilham achando que é isso mesmo. Mas ele não existe no sentido que não é isso mesmo. E esse conhecimento muda com o tempo. Então, quando me dizem, mas isso é senso comum, eu não acredito nele. Você pode até estar certo, mas eu não acredito nele, vou ver se é isso mesmo, entendeu? Quer ver um exemplo? A palavra EBITDA, que é muito usada pelo mercado financeiro. Sim, essa sigla aí o pessoal que está no mercado financeiro, 3x4, a galera entra e fala, EBITDA daqui, EBITDA dali. Eu falei, puta, será que eu estou falando errado essa merda? Aí eu fui pesquisar, né? E não é. Aqui no Brasil a gente pode falar EBITDA, com a sigla no I, porque é o correto. É que o pessoal vai se deixando levar. Uma vez eu estava num navio, isso é história real, tá? Tem estudos e mais estudos na internet. Na internet, no YouTube, tem uns vídeos interessantíssimos sobre como as pessoas se deixam levar pelo entorno. Então, você entra no elevador, normalmente senta de costas, né? Você fica de frente para a porta. Sim. Então, nesse estudo, que tá no YouTube, você pode ver, é um estudo da Universidade de Stanford, se não me engano. Os caras entram, são 7 atores e um cara, né? Que tá entrando o cobaia que tá entrando. E os atores todos vão entrando e vão se virando contra a parede, de costas para a porta. Então você vai vendo como a pessoa vai ficando incomodada e ela acaba se virando contra a parede também. Porque ele vai ser o único de costas. Vai ser o único de costas. Aconteceu comigo, eu estava num navio, sentei numa mesa, eram 8 pessoas, eu estava com a minha mulher e outros 4 casais. Tudo americano, né? Americano ignorante, perguntando. Eu falava que era do Brasil, perguntando como é que estava Buenos Aires. Aí até teve uma hora que eu fui até. Não fui agressivo, mas falei, Buenos Aires deve estar legal, os argentinos estão adorando, que não sei o quê. Aqui no Brasil, que é Brasília, a gente. Não aguentei. Mas nessa mesa, todo mundo falava que a gente ia parar em Capri. E aí todo mundo falando, vamos parar em Capri, Capri daqui, Capri de lá, Capri de lá. Eu falei, que Capri? Será que eu tô falando errado? E aí eu comecei a falar em Capri também. Bobagem minha. Simplesmente se juntou ao grupo. Eu me juntei. Mas saindo dali, eu fui pesquisar e falei com um italiano, né? Vem cá, é Capri ou Capri? Capri. Capri. É óbvio. É óbvio. É Capri. Então, assim, isso acontece. Então, o que é senso comum? Naquela mesa, o senso comum era chamar de Capri. Tá entendendo? Ou naquele elevador do estudo, o senso comum era virar de costas. Mas isso não quer dizer que tá certo. É um pouco do
do que está conhecido hoje como comportamento de manada, né? É isso. Que, enfim, acontece de várias coisas aí. Bom, vamos lá. E vamos falar aqui sobre os ativistas de sofá, Hum. que querem proteger as baleias e as tartarugas, mas não conseguem nem pagar as suas próprias contas. Vamos tocar em mais essa polêmica. Cara, todo mundo tem. Eu tenho em casa. Todo mundo tem. Ainda mais agora, redes sociais. Tem pessoas da minha família que ficavam mandando correntes e fake news e tal. Não sei o quê. E aí eu comecei a me irritar e comecei a responder. Então, cada vez que vi um negócio desse, eu ia lá no Fato ou Fake, em algum outro lugar, e mostrar, cara, olha o que você está fazendo, olha o que você está transmitindo. É, olha, a maioria das pessoas não tem, inclusive agora com o conflito no Oriente Médio, o pessoal falando Israel e o genocídio, cara, eles não sabem da história, eles não conhecem a história. Nem eu conheci a história direito. Eu acabei me informando para poder ter um pouco mais de resposta. O fato de eu ser judeu, as pessoas acham que eu sou representante de Israel e do Netanyahu. Mas o que acontece, lamentavelmente, isso acontece aqui também. Se você perguntar para as pessoas qual foi o deputado que eles votaram, né, algumas vão lembrar, algumas vão lembrar. E das que lembrarem, se você perguntar quantas pesquisaram esse cara, acho que os conhecem diretamente, tudo bem, tá valendo. Né? Tem algum tipo de relação. Mas tem muita gente que votou em pessoas que não conhece. Não tem relação Indicou, próxima. sabe qual é o maior fator de incentivo à votação dos políticos? É a indicação do amigo. Em quem você vai votar? Não tem candidato. Vai votar em quem? Vai votar, então também votar. E o cara vota num representante que vai criar as leis do país onde a gente mora, sem conhecer. Ninguém se dá o trabalho de entrar no site. Cara, Mergulhão, é tão fácil quanto entrar no site do sujeito, lá no TRT, e ver qual é a proposta de trabalho dele. Eu fiz isso com vereador, fiz isso com deputado. Você tá entendendo? Mas muito pouca gente fez. Então é por aí, quer dizer, essa coisa de ativista de sofá acontece do nosso lado com tudo. Não é só com a guerra no Oriente Médio, que as pessoas falam sem saber, sem conhecer a história, sem conhecer as razões. É, Isso acontece aqui, com voto para vereador. Síndico de condomínio, todo mundo. Essa daí. Cara, eu tava ali, semana passada foi a reunião de condomínio para eleger síndico no meu condomínio. E eu gosto da síndica que está lá agora, mas assim, eu também sou a favor de rotatividade. Acho que o poder corrompe. Então, acho que dois mandatos está bom, no terceiro a gente muda. Aí apareceu uma pessoa lá que eu até gosto dela, mas ela se candidatou, mas de uma maneira tão improvisada, tão. Não, o que eu quero ser para a gente ter uma opção e tal. Eu falei com ela, olha, eu acho super legal você querer concorrer. Mas então faz direito. Sabe, cria uma plataforma, junta uma equipe, não é quem quer, sabe? Eu vou fazer o trabalho tal, eu tenho meu objetivo Y, eu tenho. As pessoas não se preocupam, cara. Nesse caso, se preparar, de fato, né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que eu reparo no Brasil. Tive um acontecimento comigo. Um amigo meu foi casar lá nos Estados Unidos, né? Com uma americana. E, e tinha os padrinhos, que basicamente eram os amigos dele aqui do Brasil. Fomos para lá. Tinham as madrinhas, que basicamente eram as amigas da esposa dele, que moravam lá, eram todas americanas. Né? Tinha um ou outro que não era exatamente, Ok. mas a maioria era, o grosso era isso. E aí fomos uma galera, né, lá para os Estados Unidos, para Califórnia, e a gente estava no modo curtindo a vida doidada. Estamos na Califórnia, aluga um conversível, vamos andar na Highway 1 e uma hora a gente chega para esse casamento aí, né? E aí eles tinham marcado uma pré-cerimônia. Não, tinha marcado a cerimônia num dia e no dia anterior tinha marcado um encontro, que depois a gente ficou sabendo que era uma pré-cerimônia, onde enfim, coisas iriam acontecer. A gente falou, beleza, uma hora a gente vai chegar na pré-cerimônia. Enquanto isso, curtindo a vida doidada na Califórnia, né? Beleza. Determinado momento do dia, a gente chegou na pré-cerimônia. E aí, meu amigo tava puta da vida, porque a pré-cerimônia já tinha acabado. Né? E a gente falou, mas como assim? O que vocês fizeram, gente? O casamento é só amanhã. Não, a gente ensaiou todo o casamento.
Aí eu falei, como assim ensaiou todo o casamento? Não ensaiou todo o casamento, ensaiamos sem vocês. Basicamente, só as madrinhas ensaiaram. Os padrinhos, curtindo a vida doidada É. na Califórnia, não ensaiaram. Só que assim, realmente não era um... O casamento não ia acontecer na igreja, o casamento era um casamento É outra cultura. era um casamento informal que ia acontecer no parque. O mestre de cerimônias e a mestre de cerimônias são pessoas normais, amigos deles, que realmente fizeram um discurso e tudo mais. Teve uma cerimônia de fato, mas não era nada formal, não existia um juiz de paz, não existia um padre, não existia nada disso. Era tudo uma festa civil sem nenhum espetáculo adicional, né? Mas mesmo assim, eles ensaiaram o discurso, ensaiaram o negócio todo e ensaiaram tudo sem a gente, porque a gente chegou atrasado. Né? E aí isso me lembra, né, essa questão aí do planejamento, da estruturação da organização, porque eu conto essa história rindo, e é uma história engraçada, de fato, não deixa de ser. Para você, pelo menos. Para eles, Exato, não tanto. mas que mostra um pouquinho dessa realidade, da falta de planejamento, que em muitos casos a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, de certa forma, isso também foi um pouquinho de uma aula para mim, né, no lidar com os americanos lá, nesse contexto específico que não era nada profissional, que era simplesmente um casamento informal, um casamento, mas informal. E um outro caso também bem paralelo a esse, que é similar, eu gosto muito do carnaval do Rio de Janeiro, né? O carnaval de rua, né? Eu gosto também da escola de samba, mas eu gosto do carnaval de rua, do bloco de rua, aquilo que vai pra rua, né? E sem aquela coisa de bloco grande, de carro de som, não. Eu gosto de Santa Teresa, de coisas que tem os músicos que tocam instrumentos e você tá ouvindo os músicos tocar diretamente o som daqueles instrumentos, né? E tem muitos blocos que são muito mal organizados, muito mal estruturados, que não se preparam ao longo do ano para nem conseguir tocar as próprias músicas do bloco, né? O que é ruim e torna a experiência do público muito ruim. E aí um dia, num desses carnavais, eu conheci uma banda de New Orleans, de Nova Orleans, que veio para o Brasil para tocar no Carnaval do Rio. E eles fizeram um bloco no centro do Rio. Meu amigo, os caras tocavam muito, 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 muito. E aí eu fiquei assim, cara, porra, eu quero ir pra Nova Orleans agora. Não quero mais curtir esse carnaval bagunçado no sentido da música não ser boa e não ser estruturada. Porque os caras que estavam se propusendo a tocar ali naquele bloco, eles tinham estudado muitos anos para tocar aquelas músicas. Ninguém toca daquela forma, com aquela sem estar muito bem sem estar muito bem preparado, né? E aí isso me mostrou o quanto que a gente também tem a aprender nesse tipo de situação. Então foram dois momentos que me chamam a atenção, assim, sabe? Para a preparação dos americanos nessa como se organizar e como se estruturar, sabe? Então, é cultural. A gente pode fazer um link disso tudo que você falou com o que eu estava te falando da espiritualidade, de aceitar as coisas, né? Em vez de ficar magoado com elas, é assim que funciona. Eu, quando faço churrasco, por exemplo, eu convido meus filhos e a minha família. Antes eu ficava tremendamente irritado, porque churrasco, não sei se você costuma fazer, mas churrasco tem ponto do carvão, tem ponto da carne. Então, assim, se eu chamar no churrasco para 2 horas e achar que você vai chegar às 3, eu vou preparando o fogo uns 40 minutos antes, eu vou botando as entradinhas, né, para quando você chegar, você tem uma linguicinha esperando e tal. E é foda, porque na minha casa, quando eu chamo a família, tem parte da família chega 1 hora antes, porque costuma almoçar meio-dia, então aproveitou, foi pra praia, apareceu. O outro aparece 2 horas depois. E, cara, agora eu resolvi comprar uma churrasqueira elétrica, então agora eu já tenho o timer, já tenho ali, já sei fazer a coisa. Mas antes eu ficava muito irritado, e hoje eu entendo que as coisas são assim, e se eu quiser, é assim que funciona. Esse negócio de curtir a vida doidada, você falou, eu tenho outra para te contar parecida. Primeira vez que eu levei minha mulher pro Grand Canyon, a gente estava em Las Vegas, eu aluguei também um conversível, foi, pô, vou, né? E fomos curtindo o conversível na estrada, e fomos parando nos lugares, e tinha, cara, cada parada pitoresca, a gente parava ali e tira foto, e faz não sei o quê, e curte e tal, não sei o quê. Conclusão, quando a gente chegou no Grand Canyon, eram 5h05 da tarde, o troço fecha às 5. E não tem santo que faça você entrar depois das 5. Então a gente não visitou o Grand Canyon naquela viagem, teve que voltar. Mas assim, valeu cada segundo, porque a gente curtiu a viagem. Que é o tal negócio, né? Vale a viagem, não tanto o destino.
É, o americano é um bom meio termo, porque ele é muito planejado, mas ele não chega a ser um suíço, né? Então tá ali. A gente tá do lado do improviso. Aham. É, Que tem suas particularidades muito boas, né? assim como tudo tem prós e contras. Eu outro dia fui dar uma palestra numa escola. Chamaram para falar sobre empreendedorismo e tal. E, e eu peguei 3 turmas, uma turma na Barra e 2 turmas lá no Botafogo. E quando eu fui para a turma da Barra, uma delícia. Falei, todo mundo, sabe, era uma turma pequena, 10 pessoas e tal, todo mundo educadinho, fazendo perguntas e respondendo. Quando eu cheguei na turma de Botafogo, cara, era uma bagunça. Era um respondendo pelo outro, e eu querendo falar, e os caras se interrompendo, e aí eu perguntando pro aluno, né, o que que você faria, e o outro respondendo no lugar dele. E aí os caras levantavam a mão, eu dava a palavra, o outro respondia. Aí chegou uma hora que eu me irritei, inclusive perdi a paciência, até me arrependi depois. Que eu perguntei pra menina, né? Menina, você. Aí o cara respondeu, eu falei, você se chama menina? Não. Então, deixa eu falar com ela primeiro, depois eu falo contigo. Aí o cara ficou amadinho. Mas assim, eu não teria paciência para dar aula para adolescente, já vejo por aí. E aí você vê aqui, mesma coisa, você vai nas universidades brasileiras, eu sei porque eu estudei nas universidades brasileiras também, e eu dei aula durante 15 anos de planejamento de negócio na PUC, que é uma universidade de elite no Rio de Janeiro. E era, cara, eu tinha que botar as regras logo no início. Falei, olha, quem dá a palavra aqui sou eu, porque isso é parte do esquema didático. Então, senão pode acontecer de alguém monopolizar a discussão e eu quero poder ouvir todo mundo em todas as facetas. Então, assim, a gente levanta a mão e eu dou a palavra. Beleza, beleza. E aí, quando os caras não iam, eu já. Horário, mesma coisa. Eu chegava às 7 da manhã, eu nunca fechei a porta, mas tive prestes a fechar, eu fazia a chamada 7-1, entendeu? Não chegou, não chegou. Então, começaram a aprender. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz universidade lá, já de adulto, né? Já de 50 anos, né? 40 e muitos. Todo mundo levantando a mão para falar, professor é que dá a palavra. Os brasileiros, éramos 12 brasileiros na turma. A gente, primeiro dia, cada um chegou a hora que quis, né? O professor chamou a atenção de cada um. Olha, a aula começa às 9 e tal. Na hora de ir pro banheiro, todo mundo saía no banheiro a hora que queria. Depois o professor falava, olha, primeiro dia, ele botou todo mundo no stream. Falou, vocês querem ir no banheiro? Porque eu sei que às vezes algumas pessoas têm, mas cada vez que você levanta e vai pro banheiro, você está interrompendo a aula. Você faz barulho para abrir a porta, barulho para fechar a porta, você tira a minha concentração. Então, se precisar ir, vai. Mas se não, você tem meia hora de intervalo antes da aula e depois a aula tem 1 hora e meia, vocês podem aguentar. Assim, muita elegância. Cara, do dia 2 em diante foi uma maravilha. A gente parecia americano. O negócio de estudar caso, né? As aulas lá são dadas, não é o professor que dá aula, é o aluno. A gente estuda o case, o professor é o maestro. Ele diz, o que você acha, mergulhão? Aí, quem pensa diferente do mergulhão? Então, por que você pensa diferente? E aí vai construindo a aula em cima de a opinião das pessoas. E os brasileiros chegavam lá sem ler o caso, irmão. Vai discutir como? O professor botou todo mundo nos trinques, cara. E Então, aí assim, botou todo mundo para estudar o caso botou antes. todo mundo para estudar o caso antes, depois na semana seguinte todo mundo já vinha com o caso estudado. Muito bom. A gente se ajusta. Vamos lá aqui, então. Próxima pergunta aqui. Os incomodados devem realmente se mudar ou devem lutar por mudanças, né? Até que ponto a gente tem que, enfim, dedicar a nossa vida pelas mudanças e em que nível? Eu já pensei muito nisso, mergulhão. Inclusive agora, com essa minha vontade de mudar de cidade, pelo menos, não sei se de país, mas de Mudar cidade. literalmente nesse caso. Mudar Porque literalmente. Porque eu sofri cara, foi um trauma, né? E assim, a gente tava um dos caras foi preso, e a gente tava ontem fomos na audiência lá, enfim, você vinha, a gente conseguiu ver outras testemunhas de outros crimes, cara. Assim, em 2 horas que a gente teve lá, a gente viu 4 ou 5 assaltos à mão armada, e com coronhada, e com não sei o quê. E aí você diz, cara, onde é que eu tô morando? Então, para responder a tua pergunta, eu digo assim, depende muito do que você quer. Eu já pensei muito em mudar o meu entorno. Eu acho que os verdadeiros heróis são os que mudam o seu entorno. Por outro lado, eu acho que eu não quero ser herói, porque se você pensar bem, os heróis, eles são mártires. Você
você vai conseguir fazer alguma mudança, provavelmente não tudo, ah, mas que vai ser para as futuras gerações. Então, nossa vida é tão curtinha. A gente, assim, os primeiros 20 anos a gente está em formação, os últimos 20 anos a gente está em declínio. Então, você tem uns 40 anos para viver bem, assim, curtindo a vida doidado, como você fala, entendeu? Se você for usar esses 40 anos, tipo Nelson Mandela. Nelson Mandela é um mártir, ele mudou alguma coisa, mas não viveu. Ficou preso a vida inteira, entendeu? Viveu os últimos 20 anos de vida dele fora da cadeia. Então, depende do que você quer. Se você quer ser um mártir para ser lembrado, e o problema do ser lembrado é o seguinte, é que mesmo que se você for lembrado, além da sua geração imediata, que é onde todos nós seremos lembrados pelos nossos filhos, tá? Talvez pelos nossos netos, quiçá muito poucos pelos bisnetos. Mas não passa daí. Eu sei quem foi meu tataravó. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi o Santos Dumont. Eu sei quem foi o Moisés. Mas eu não tenho a menor ideia de quem era ele como pessoa física, sabe? Tem o livro de história. Então, depois de 3 gerações, você já passa a existir só nos livros, não tem mais aquele contato. Então, mesmo as pessoas que têm a rua, Lúcio Costa, você pega a rua aqui, Américas não vale, mas você pega uma rua que tenha nome, né? A Rua Mergulhão, se algum dia existir a Rua Mergulhão, mesmo as pessoas vão se lembrar, vão saber que existiu Silvestre Mergulhão, mas não vão saber quem foi você. Poucos. E assim, se quiserem saber, vai ter que entrar no livro de história. Então, vale a pena você ser um mártir? Você não viver a tua vida plenamente para mudar o teu entorno e usar nisso parte importante da tua vida? Eu diria que sim para os outros, que senão o mundo seria uma bosta, né? Para o mundo melhorar, tem que existir esses heróis, tem que existir essas pessoas que se dedicam a melhorar o mundo. Mas eu, Cláudio, eu acho que eu tô mais a fim de aproveitar a vida, então eu acho que eu vou sair daqui, cara, porque eu não tô vendo luz no fim do túnel. Mas aquilo que você faz, por exemplo, na sua empresa, você não acha que também é contributivo? Eu acho, Antônio, olha só, não é tudo em todas. Eu, por exemplo, quando ensino empreendedorismo, eu tenho um grupo de mentoria, eu mentoro empresários, tá? Eu não vivo disso. Eu tiro peanuts na mentoria. Mas eu gosto porque eu vejo o impacto que eu tenho neles. Porque eu ensino eles a saírem da operação da empresa, ensino eles a crescerem a empresa sem precisarem trabalhar 20 horas por dia, 24 horas por dia. E eu vejo o impacto disso, isso me dá, né? Isso me energiza. Você perguntou assim, Sim. o que me dá energia? Isso me dá energia, ver resultados do trabalho. Quando eu dou aula em escolas, por exemplo, quando eu cheguei a dar aula no Degase, né, junto aos menores infratores também, mas ali não dá para, não conseguir ser bem sucedido ali. Mas então, quando eu falo com empresários que querem crescer e que prestam atenção e que acabam crescendo ou saindo da operação, então, eu tenho um empresário que eu mentoro, que ele tem 2 filhos pequenos, quando ele nasceu, ele contou a tua mentoria, quando o filho pequeno nasceu. E o problema dele é que ele não tinha tempo para ver o filho, cara. Hoje ele está 10 vezes maior do que era e trabalha assim, na operação 4 horas por dia, então ele se dedica à família, ele faz coisas, diz, Cláudio, hoje eu consigo tirar férias com meus filhos que antes eu não conseguia. Então esse tipo de coisa me energiza. Sim. Então, você pode talvez não ser lembrado pelo seu nome, mas o seu legado está sendo deixado, né? Tá bom. Mas assim, a questão eu não me proporia agora a ficar aqui e trabalhar pela melhoria da segurança pública na Perfeito. minha cidade. Tem gente que está fazendo isso e eu tiro o chapéu para eles. Aham. Tem muitas parcerias público-privadas tentando resolver a questão da segurança, criando programas e tal. Mas assim, cara, eu não vou esperar, não. Uhum. E você se sente um saudosista? Eu acho que essa frase essa pergunta até combina, né, com esse assunto que a gente Não, está falando. não. Eu tenho saudade de um monte de coisa, mas eu não trocaria o hoje pelo ontem, nesse sentido de ser saudosista. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, com 12 anos, eu ia sozinho para a escola. Fui assaltado 2 vezes, mas ia sozinho para a escola. Tinha liberdade. Eu tenho uma história boa sobre essa. Eu ia da casa da minha mãe para a casa da minha avó, que são 5 quarteirões, eram estrada de terra, em rua de terra. Eu ia de bicicleta. Hoje, para mim, isso é impensável para os meus filhos.
É impensável. Eu não consigo imaginar. Bom, meus filhos não tiveram essa liberdade. A minha filha de 15, hoje, para sair de casa sozinha, tá muito monitorada. Então, nesse sentido, eu tenho saudade da época em que dava para andar tranquilo pela rua, né? Mas eu não trocaria 2024 por 1990, 1980. Mas de jeito nenhum. O que nós temos hoje, em termos de integração... Eu tenho uma irmã que mora na Austrália, um filho que mora em São Paulo, um outro filho que mora em Copacabana, que é quase tão longe quanto São Paulo, para quem mora na Barra. Eu tenho primos nos Estados Unidos, primos no Uruguai, primos... Cara, minha família está espalhada em todo lado do mundo. No mês passado faleceu um tio, o último dos moicanos, é o último irmão do meu pai. Ele faleceu e a família toda se juntou numa reunião de Zoom para brindar pela... Cara, fica até arrepiado. Assim. Então, é uma coisa que você não tinha em 1980. Então, hoje o mundo está muito mais conectado, está muito mais produtivo. Né? O GPT veio aí para ajudar a gente a ser mais produtivo. Tá? Tem muita gente mal utilizando, mas enfim, isso aí vai ter suas Inclusive, soluções também. sou otimista com esse futuro também. Eu também. Acho que a gente vai sair com coisas boas. De fato, a conectividade hoje é uma coisa incrível, né? E poder fazer uma homenagem final, mesmo que remotamente assim, né? Deve ter sido realmente muito bonito. Foi emocionante. Legal. E agora, gente, pergunta potencialmente canceladora. Uau! Cláudio, você conhece alguém da geração nem que nem estuda e nem trabalha? Fala um pouquinho aí sobre isso. Conheço gente muito próxima, inclusive. E assim, como diz o meu irmão, as coisas são como são, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 19 já tinha a Nasajon e já gerava emprego, casei com 21. Então, assim, tive filho com 24. Então, hoje, quando eu vejo adolescentes de 31, 32, ainda morando com os pais, ainda querendo, sabe? Adolescente. Adolescente de 30 anos, cara. Hoje o que você tem é isso. É o cara que querendo ainda estar na aba dos pais, dificuldade de sair de casa, dificuldade em assumir responsabilidades. Aí fica fazendo curso para não ter que trabalhar, entendeu? E quando pode, e aí o curso é uma ótima desculpa para não ir para briga, sabe? Porque normalmente as pessoas dão apoio, né, para fazer uma especialização, uma pós-graduação, isso, aquilo. Mas quando o cara fica fazendo pós-graduação ad infinitum, ele vira estudante profissional. E ele não aplica. Ele não bota, não traz retorno sobre o investimento. Então, sim, a resposta é: conheço um monte, não sei o que fazer para mudar. Às vezes eu me sinto impotente, inclusive tendo autoridade, né? Mas vai fazer o quê? Quando eu ouço sobre uma história como essa, né, geração neném, que já está com 30 anos só fazendo cursos, né, me vem na cabeça, não sei se você chegou a ler, vem à cabeça as histórias que a Brené Brown conta, né, da autora, né, das pessoas se jogarem no palco, né, se colocarem na arena, ela usa esse termo, né, se colocarem na arena, que é basicamente se colocar a cara a tapa, né, no mercado, né? E existe de fato uma dificuldade que me parece crescente, mas é só uma percepção que pode não estar correta. Não, é esse medo. As pessoas têm medo. Mergulhão, tem uma irmã que mora na Austrália, te falei, né? E ela está querendo entrar nessa vida do marketing digital. Tá. Então ela é tradutora e intérprete, ela fala fluente espanhol, português, tá? Mora na Austrália, fala inglês, e aí ela criou um curso de espanhol para médicos. E ela tá gravando esse curso para lançar, tá pedindo ajuda, eu encontro com ela um par de vezes por semana pra gente botar esse troço no ar. E eu falei: Suzana, tenha em mente uma coisa. O primeiro curso vai ficar muito ruim, para não falar palavrão, né? O primeiro curso vai ficar muito ruim. Aceita isso. Porque você precisa que o primeiro curso esteja na rua muito ruim para você fazer um segundo curso menos ruim, um terceiro menos ruim ainda, para um quarto ou quinto saírem aceitáveis, para você ter um 10º curso fantástico. Mas o 10º fantástico não vai acontecer se você não tiver o primeiro, que vai ficar ruim.
que não tem como ficar bom. Qualquer amador, assim, é que nem dirigir carro. Você dirige carro? Dirijo, cara. Então, a primeira vez que você dirigir o carro, eu sou capaz de apostar um café contigo que você deixou o carro morrer. Entendeu? Porque você arranha na coisa, não sabe olhar para o retrovisor e ao mesmo tempo. Tá? Mas você tem que fazer essa primeira direção ruim, para a segunda não ser tão ruim, para a terceira não ser tão ruim, para, se tudo correu bem, hoje você dirige razoavelmente bem. Que Entendeu? um dia. É isso. Porque se o cara quiser sair andando, já dirigindo igual um outro que dirige há 10 anos, não vai sair dirigindo nunca. E é isso que está acontecendo com o povo hoje. Eles acham que não estão aceitável, está ruim, não está bem, aí não se lança. Não... Tem essa dificuldade Tem. de fazer esse lançamento, Tem. tem a ver com armaduras, né, que a gente vai criando. Tem que lançar, tem se que lançar e ir aprendendo com a experiência. proteger. Vale para tudo, tá? Vai para médico, Vale pra engenheiro, para locutor de rádio, o que for. Vale pra tudo. Eu tenho os erros de gravação ótimos aqui. Mas, seu momento jabá, fala um pouquinho aí da Nasajon, e do que você está fazendo para você, que pode eventualmente ter pessoas ouvindo aqui que possam vir a ser parceiros ou clientes. A Nasajon hoje é a sexta maior empresa de software de gestão do Brasil. Nós fazemos ERP, que é um sistema de gestão empresarial integrada. A grande vantagem do ERP Nasajon é que ele é todo integrado. Então você tem desde estoque, faturamento, quando você pagar e receber, até folha de pagamento, contabilidade, tudo num só lugar. E não é que ele integra com outros, não, é uma coisa só. Então a informação está num canto único. Então não tem que ficar transferindo informação. Então isso dá vantagem de que ele está totalmente atualizado sempre com tudo, né? Legislação, atualizações, e é muito mais eficaz em termos de assertividade das informações. Nasajon.com.br, você acha todas as informações lá. Tem uma folha de pagamento autônoma, inclusive que a gente lançou uns 3 anos atrás, que é uma inteligência artificial que faz a folha de pagamento uma fração de segundo. Então você pode admitir também, empresas de engenharia, por exemplo, que admitem 300 pessoas de uma vez e demitem 300 pessoas quando acaba o projeto, num DP convencional, os caras ficam malucos, né? Tem que fazer 300 admissões, 300... Na ANA ela faz numa fração de segundo. Então, na física eu tenho um programa de mentoria de empresários. Então, um empresário que quer crescer o seu negócio, que quer sair da operação, aprender a delegar, aprender a criar times, a criar processos, a estruturar a sua empresa para poder crescer, sem precisar ele trabalhar 50 horas por dia. Então me procura no claudionazajon.com.br. Muito bom, gente. E para quem ainda não sabe, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A gente lançou com exclusividade no Brasil o livro Sentir e Responder, que é um livro que eu recomendo, eu digo, há bastante tempo. Todos os gestores deveriam ter lido esse livro antes da pandemia começar. Os links vão estar aqui na descrição do episódio. Cláudio, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu que te agradeço a oportunidade, mergulhão. Foi muito bom.